Graça e paz, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Nós vamos hoje dar continuidade à nossa série de estudos, aos dias de quartas-feiras, como nós sempre fazemos, e hoje o tema é muito interessante. Ele diz graça em meio às tribulações, mas antes de nós iniciarmos o estudo, nós vamos orar ao Senhor nesse momento. E como nós vamos estar falando de tribulações, problemas, pessoas que estão passando por muitas lutas nesse momento, gostaria que você junto comigo orasse por essas pessoas, intercedesse por elas, por essas pessoas que estão passando momentos tão difíceis, né, nas suas vidas, assim como muitos de nós também. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento de estarmos juntos aqui estudando a Tua Palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado a Tua graça em meio a tantas tribulações que temos vivido. Nós estamos vivendo momentos difíceis, dias difíceis, e conhecemos pessoas que também estão passando momentos e dias difíceis. E queremos interceder por essas pessoas, pelas que estão passando por lutas, sejam elas quais forem, Senhor. Que a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua compaixão esteja sobre essas vidas, ajudando, protegendo, livrando de todo o mal, dando força, e que o Senhor abençoe esse estudo agora, para que tiremos lições importantíssimas para a nossa vida. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de começar o estudo fazendo apenas algumas perguntas para os irmãos. Essas perguntas são: o que significa o sofrimento para o cristão? Você está sofrendo hoje por um problema? Alguma dificuldade? Você conhece alguém que está passando por dificuldades e problemas? A segunda pergunta: o que você tem aprendido com o sofrimento? Será que tudo isso que você está passando está te dando alguma lição, te está acordando para alguma coisa na sua vida? E a terceira pergunta: será que o sofrimento nos torna mais sensíveis? Ou será que o sofrimento nos enrijecem? Nos tornam pessoas menos sensíveis e mais encrostadas, né? Criando uma defesa que você não consegue nem penetrar. Nós conhecemos pessoas que quanto mais sofrimento passam, mais duras ficam. Então nós vamos, no decorrer do estudo, tentar entender como que nós nos comportamos, como nós vamos ajudar pessoas através do sofrimento, ou nosso, ou de alguém que conhecemos, e à luz da palavra de Deus, amém? Vamos então iniciar a nossa introdução. Ela diz assim: Deus, ele sempre usou o sofrimento para aperfeiçoar e purificar o seu povo, e para demonstrar a suficiência da sua graça. Quando não confiamos na soberania de Deus, ou não entendemos seus propósitos, então experimentamos preocupação, medo e ansiedade ao passarmos por circunstâncias difíceis. Mas o sofrimento traz enormes benefícios. Vejamos alguns. Todas as vezes na Bíblia que o povo ele se afastava de Deus, ao seu bel prazer, com idolatria, com práticas completamente fora daquilo que Deus designou para eles, Deus ele usava o sofrimento, usava às vezes a perseguição, usava às vezes as circunstâncias para fazer o povo acordar. Porque às vezes nós precisamos disso. Às vezes estamos vivendo a vida assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E de repente nos afastamos de Deus, e Deus ele pode usar sim o sofrimento, as circunstâncias para nos fazer de volta para Ele. É o que vamos ver no decorrer da lição. Mas quais são esses enormes benefícios que a lição fala que o sofrimento traz? O primeiro deles é: o sofrimento prova a nossa fé. Pedro usou a analogia de um ourives para ilustrar esse benefício do sofrimento. Assim como um ourives usa o fogo para retirar a impureza do ouro, assim Deus usa as provações para aumentar e purificar a nossa fé. 1 Pedro 1, 6, 7 diz assim: nisto exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé,
muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na redenção de Jesus Cristo. Esses versículos nos mostram que as provações são temporárias, por um breve tempo. Trazem angústia tanto física como mental e como emocional. Nós somos contristados, ficamos contritos. E vêm sob muitas formas, por várias provações. Mas elas não precisam diminuir nosso gozo e certeza de sabermos que somos cristãos genuínos, mesmo em meio às tribulações. Fogo simboliza provações. Ouro simboliza a nossa fé. E valor é o produto final do processo de purificação. Muitas das vezes somos provados através de a provação, a perseguição, a angústia, as tribulações, o sofrimento, elas vêm por vários canais. Pode ser através da saúde, você ficar muito abatido porque está com problema de saúde, ou com você ou na sua família. O sofrimento, a angústia, a tribulação, ela pode vir por um problema com o marido, o problema com o filho em várias situações da vida, o problema do desemprego, o problema que estamos vivendo, né? Essa incerteza que estamos vivendo na pandemia, a falta de dinheiro, você fica esperando, quem fez o auxílio emergencial, fica contando com aquele dinheiro que não é muito, mas está ajudando bastante, mas aquilo causa uma ansiedade, causa um sofrimento, causa uma incerteza muito grande do dia de amanhã, de como vai ser. Eu tenho certeza que você, né, que passou um 2019 difícil, de repente no final do ano você teve a esperança de passar um 2020 um pouco melhor. Isso é normal, todos nós temos essa esperança. Eu mesma passei o 2019 para 2020 pedindo a Deus que meu 2020 fosse diferente. Está sendo diferente, muito diferente de 2019, só que não melhorou muita coisa. Estamos passando por problemas muito difíceis. 2020 está sendo um ano atípico. Está sendo um ano como há muitos e muitos e muitos anos não se vê na história. Um ano muito complicado, mas o problema é a nível mundial. Não é aqui em Vila Brasil, não é em Itaboraí, não é Rio de Janeiro, não é Brasil, é a nível mundial. Pessoas estão passando por crises, problemas muito difíceis, e isso está longe de acabar. Mas a questão é que a lição nos leva a refletir, a graça de Deus está também no meio da tribulação. Nós que estamos falando como cristãos, nós temos uma visão, temos ou precisamos ter uma visão diferente das tribulações do que o mundo tem. O mundo se desespera, o mundo perde a paz, o mundo perde a alegria, o mundo não sorri, o mundo pensa em se matar, o mundo pensa em dar cabo de tudo porque não está suportando. Mas o comportamento do cristão precisa ser diferente. Nós precisamos agir diferente, porque afinal de contas, como eu acabei de ler, o ouro ele é provado para ser aprovado, para ter um valor. Você cristão, você é provado para ser aprovado e ter o seu valor. O valor é o produto, é o quanto vai valer todo esse sofrimento para você no final das contas, no final da conta que você vai fazer. Eu tive problemas. Eu consegui passar pelos problemas com a graça de Deus, com a presença de Deus, porque em meio à tribulação eu procurei Deus. Eu procurei Jesus. Eu orei, eu jejuei, eu li a Bíblia, eu fui à casa do Senhor, ou quando nós não podíamos ir à casa do Senhor, eu fiz o meu culto na minha casa, fiz o devocional na minha casa, eu levantei pelas madrugadas, eu clamei ao Senhor para me ajudar. E qual é o produto? A tribulação passou. Aquele problema específico passou. E agora eu estou bem, pronto, mais robusto, mais fortalecido para enfrentar os próximos que vêm pela frente. Por isso essa analogia do ourives, do ouro e do valor final desse processo. O segundo benefício que o sofrimento nos traz o sofrimento confirma nossa filiação. Aí diz aqui a palavra do Senhor: Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele for aprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus,
Deixa eu continuar outra página aqui. Deus nos trata como filhos. Porque o filho... Porque que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. O texto aqui, ele está falando, o sofrimento confirma a nossa filiação. Como eu já falei anteriormente no início, o povo de Israel passava às vezes por sofrimento porque o próprio Deus permitia, para que eles retornassem para os caminhos do Senhor. Você que é pai, você que é mãe, você que é avô, que é avó, que ajuda a criar seus netos, quando é que você deixou seu filho sem correção? Todos nós corrigimos. Às vezes nossos filhos demoram um pouco mais para aprender, às vezes eles não aceitam, não querem nos ouvir. Isso acontece com o jovem, com o adolescente, acontece até com os barbados, né? Muitas das vezes os pais chamam, aconselham em várias questões da vida e não são ouvidos. Mas mesmo assim, mesmo que não sejamos ouvidos, nós precisamos continuar falando, advertindo e até corrigindo, colocando de castigo, dando uma disciplina. Isso é normal dos pais fazerem. E se nós que somos pecadores, somos mortais, somos de carne e osso, fazemos isso, nosso Pai Celestial faz também. Porque Deus nos ama. Quando você corrige seu filho, ou quando você dá uma vara, quando você corrige tirando algo que ele gosta, proibindo de ir a certos lugares, dando uma disciplina, não é porque você odeia seu filho. Não é porque você não gosta do seu filho ou quer o mal do seu filho. É porque você ama e quer proteger. E o Senhor faz o mesmo com a gente. Ele nos ama de tal maneira que às vezes ele nos priva daquilo que nós queremos. Ele também sabe corrigir, ele sabe açoitar, ele sabe usar a vara quando é necessário, mas o Senhor faz isso porque nos ama. Muitas das vezes perguntamos por que Deus está fazendo certas coisas, por que a minha vida está assim, por que eu não estou conseguindo o que eu quero. Calma! De repente o Senhor está te advertindo de alguma coisa. Você precisa abrir seus olhos espirituais e perguntar ao Senhor, por que isso está acontecendo com você? Por que está dando tudo errado? O que eu estou fazendo de errado que está dando tudo errado? Às vezes Deus está querendo falar com você, te mostrar e você não está pronto para ouvir. Aí você vai ter dificuldade, vai continuar malhando ferro frio, dando murro em ponta de faca, como o ditado popular. Então abra seu coração nesse momento, abra sua mente nesse momento, converse com o Senhor e entenda por que isso está acontecendo com você. Deus pode estar querendo te dar uma grande lição e você não está percebendo. O terceiro ponto do benefício do sofrimento é que nos traz a perseverança. Tanto Tiago como Pedro falam isso para nós. Em Tiago está dizendo, meus irmãos, tende por motivo da vossa alegria e o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter a ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Tiago 1, 2 e 4. E Pedro também afirma, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofridos por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então, quando nós passamos com perseverança pelas tribulações, quando nossa posição é essa, nós vamos alcançar um peso de glória muito grande na nossa vida e vamos sair mais aperfeiçoados, fortificados e fundamentados na palavra de Deus, assim como disse Tiago e Pedro. É preciso não desistir. É preciso perseverar até o fim em meio às tribulações, porque no fim é que está a recompensa. Ninguém ganha o troféu no meio da carreira. Nenhum atleta, de nada. Se um nadador parar no meio da piscina, ele pode ser o único, mas se ele não chegar até o final, ele não vai receber o seu troféu. O corredor, o ciclista, o pessoal da Fórmula 1, não adianta. Eles têm que chegar até o final para receber recompensa. Não adianta parar no meio do caminho. Se parar no meio do caminho, é um fracasso, né? Não vai receber a sua recompensa. E o quarto ponto é interessante. O sofrimento nos ensina a odiar o pecado, ainda mais se esse sofrimento foi consequência do pecado. Aí essa pessoa, como Davi, ele passava momentos em que
Ele foi tão afligido pelos seus inimigos, que Davi, em inúmeros salmos, a sua oração foi para que Deus se vingasse dos seus inimigos, para que Deus tomasse conta dos seus inimigos, porque ele estava se sentindo afligido, perseguido, humilhado, machucado demais. E Davi, nesse ponto, já havia se arrependido do seu pecado, já havia abandonado tudo, já havia se reconciliado com Deus, voltado seu coração para o Senhor, porque por um breve momento Davi afastou o coração dele do Senhor para praticar o pecado. E depois disso vieram as consequências. Então Davi, por causa disso, ele passou a odiar o pecado. Eu tenho certeza que se Davi pudesse voltar atrás, ele não teria feito o que ele fez. Ele teria vigiado mais, porque afinal de contas, isso trouxe causas desastrosas para a sua vida. Então, nós devemos odiar sim, odiar o pecado, para que não nos aproximemos dele, para que ele não nos faça dano. O pecado que nós estamos falando aqui, irmãos, não é o pecado que nós cometemos todo dia, que nós temos que pedir perdão, às vezes é uma palavra torpe, às vezes é um sentimento ruim. O que está falando aqui, odiar o pecado, é a prática do pecado. Pecar, todos nós pecamos, irmãos. Pecamos julgando o irmão, pecamos com pensamentos ruins, pecamos às vezes não estendendo a mão para alguém, para poder até se vingar. Pecamos de várias maneiras, certo? Mas aqui está falando a prática do pecado. Eu preciso odiar a prática do pecado. Eu preciso odiar praticar pecado espontaneamente, porque se eu fizer isso, eu estou a quilômetros de distância, a anos-luz da presença de Deus na minha vida. Quando o cristão chega a ter prazer no pecado, praticar o pecado antecipadamente, tipo assim, começando aqui na mente, o pecado ele é consumado, mas ele nasce em algum lugar, certo? O pecado ele nasce na mente, nasce no coração. E depois depois que ele é verbalizado ou ele é materializado. Então eu preciso odiar o pecado e tratar minha mente e meu coração para que eles não pratiquem. E esse tipo de ódio eu tenho que ter. Porque se eu tiver ódio do pecado, eu não vou me aproximar dele, porque ele não me faz bem. Quando você odeia uma coisa, uma comida, tem gente que odeia certas coisas. Eu, por exemplo, não gosto de comer jiló, não gosto de comer quiabo. E tem umas outras coisas que eu também não gosto de comer. Eu não me aproximo daquilo. Eu não coloco aquilo no meu prato. Eu não tenho prazer de colocar uma porção. Desculpe os irmãos, os amigos aí que gostam do quiabinho com galinha, que gostam do jiló. Claro, vai ver que tem coisas que vocês gostam que eu não gosto. Ou coisas que eu gosto que vocês detestam. Então, eu não tenho prazer de colocar aquilo no meu prato, na minha refeição, para comer aquela comida. Eu não tenho prazer de pegar minha televisão e ligar num filme de terror. Num filme com coisas esotéricas, com coisas espirituais, com demônios, espíritas. Eu não tenho prazer de sentar na frente da minha televisão para assistir esse tipo de coisas, certo? Então, aquilo que você não tem prazer naquilo, você se afasta. A mesma coisa, a prática do pecado. Continuando aqui, no quinto ponto, o sofrimento promove autoavaliação. Isso aqui é muito interessante. Quando as circunstâncias são boas, é fácil louvar ao Senhor e sentir-se otimista sobre a vida em geral. Quando os problemas vêm, sempre nos tornamos impacientes com Deus e questionamos sua graça e sua soberania. Em tais ocasiões, somos forçados a contemplar as profundezas dos nossos corações e lidar com a nossa falta de fé. Estes podem ser tempos preciosos de profundo crescimento e descoberta espiritual. Quando você está passando por dificuldades, problemas, em todos os âmbitos da sua vida ou em âmbitos da sua vida específicos, procure fazer uma autoavaliação. O que eu vou tirar de lição para isso? Contemple dentro de você. Faça uma autoanálise. Faça uma autoavaliação do seu comportamento durante aquela circunstância. Eu passei por várias circunstâncias da minha vida difíceis e ao final eu perguntei: o que o Senhor quer com isso tudo? O que eu vou tirar de bom dessa circunstância que eu estou vivendo? E aí você vai ficar uma pessoa que você não vai ficar perguntando a Deus: por que, Senhor, isso está acontecendo comigo? Por que o Senhor está deixando acontecer isso comigo?
Não é essa a pergunta, e sim o que Deus quer que eu faça e qual a lição que Deus quer me mostrar diante dessa circunstância. Mesmo quando você faz uma prova e você não passa, e você fica muito chateado, e você fala, Deus, por que que eu estudei tanto e o Senhor não me ajudou a passar nessa prova? Por que que eu não passei? Existe um propósito para isso. Não era tempo, não era aquilo. Você precisa fazer essas indagações e não perguntar a Deus por que que o Senhor me abandonou, por que que o Senhor me deixou, por que que o Senhor não viu quando meu filho caiu, quebrou o braço? Onde o Senhor estava quando aconteceu a tragédia na minha vida? Por que que o Senhor não tirou do hospital? Por que que o Senhor não curou? Por quê? Por quê? Por quê? Pessoas perguntam isso para Deus. Perdeu o filho. Deus, onde você estava? Que não, ou o Senhor estava. Tem gente que chama até Deus de você. Onde você estava? Onde o Senhor estava quando tal ato aconteceu na minha vida? Tem pessoas que perguntam, e essa não é a pergunta certa que devemos fazer. O sexto ponto, o sofrimento esclarece nossas prioridades. Isso aqui de repente vai mexer com muita gente, porque quais são as suas prioridades nos dias de hoje? Você já parou para pensar? O que está vindo na tua vida em primeiro lugar? Em tempos de prosperidade, nossos corações podem ficar divididos e nossas prioridades confusas. Deus advertiu os israelitas a se guardarem contra isso quando entrasse na terra prometida. O sofrimento que nos sobrevém reverte para Deus a atenção que damos ao mundo. Não procuremos primeiro a minha justiça, a minha vontade, as minhas prioridades. Buscai o Senhor em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O Senhor precisa estar em primeiro lugar na minha vida. A minha vida pessoal, a minha satisfação pessoal, ela não pode estar na frente de Deus. Não pode. Nesses tempos de pandemia, eu observei uma coisa, eu gostaria de compartilhar com você. Eu não fico em casa, eu saio muito para resolver muitas coisas. Eu ando muito por aí. Ando de máscara, com álcool gel, tomando todas as... Eu levo várias máscaras dentro da minha bolsa. Levo limpas, lavadas, não só para mim, como de repente meu esposo, minha filha podem esquecer a deles. E deixamos dentro do carro, deixamos máscara dentro do carro, lavadas, guardadas. Vai que eu saio de casa com a pressa, esqueço, preciso entrar num local e tem a máscara. É bom você fazer isso, querido. Leve máscaras a mais na sua bolsa, dentro do seu carro, tá? Não ande só com aquela máscara que você sai com ela. E eu levo meu pai ao médicos e saio muito de casa. Eu tenho visto nas ruas muitas pessoas. Eu fui levar meu pai no médico e eu fiquei observando numa sala pequena quantas pessoas tinham. 20 e poucas pessoas. Chegou um dia que eu levei minha filha ao pediatra e tinham 47 pessoas. Eu contei, fiz questão de contar. 47 pessoas num lugar bem pequeno. E não tinha só tinha um ar ligado fraco, ventiladores e as pessoas ali. 47 pessoas. E você anda no supermercado, estão cheios. Eu fui no Costa Azul outro dia, pessoas se esbarrando com carrinhos fazendo compras. Andamos no centro de Alcântara, um centro comercial como aquele, Itaboraí, cheio, cheio, cheio. As pessoas estão tendo suas prioridades. Sai para pagar contas, sai para comprar as coisas para dentro de casa, sai para farmácia, sai para médico, sai para todos os lugares e andam em lugares muito cheios. Mas, querido, me perdoe, mas existem igrejas que já voltaram às suas atividades e estão colocando todos os cuidados necessários, pedindo que entrasse com máscaras, sem sempre alguém com álcool gel na porta, os bancos são demarcados, estamos tendo certas distâncias. O que eu quero dizer com isso? As pessoas estão colocando muitas das vezes a sua própria posição na frente, com prioridade. Você faz um monte de coisas e quando chega para ir no dia para a casa do Senhor, você diz que não vai por causa do Covid. E quando você anda na rua, lá você não vai pegar. Eu estava pensando nisso, porque eu conheço pessoas que estão falando que estão em casa, que vão continuar assistindo as lives,
que não querem ir na igreja por enquanto, mas você sai de casa para resolver sua vida. Muitos saem, não estou dizendo todos, me perdoe, eu não posso ser injusta. Tem pessoas realmente que não saem por causa de nada, porque tem uma criança pequena em casa, um bebê, porque tem um idoso em casa que toma conta e prefere pedir a outras pessoas que saiam nas ruas para fazer as coisas. Eu entendo, mas existem pessoas que estão saindo para resolver toda a sua vida, enfrentando filas. Mas quando chega nos dias de ir para a igreja, eu não posso ir, eu posso ser contaminado, eu posso contaminar. Mas e na rua, e onde você anda, e dentro da sua casa, com as pessoas que saem e voltam, vamos entender quais são as nossas prioridades de verdade, queridos. Mesmo que você não esteja indo à sua igreja, você na sua casa, você está tirando o seu momento para Deus. A sua prioridade qual é agora? É só cuidar de você? É só resolver suas coisas? Você precisa entender que Deus também conta com você. Nós estamos passando, o Covid, na minha opinião, é o momento da provação. É o momento de Deus ver quem é quem. E eu fico preocupada. Eu fico preocupada com muitos irmãos e familiares. Quem é quem nesse momento que estamos vivendo? É um momento de férias? Não. É momento de luta. É momento de luta espiritual. É momento de clamar para que venha uma vacina, para que acabe com tudo isso. Quem aí são meus companheiros da rinite, né? São meus companheiros da sinusite, que a gente vive com esse tempo seco que não chove, com o nariz entupido. Vai pôr uma máscara com o nariz entupido, você respira pela boca, você se sente sufocado. Tem hora que você procura um lugar para você tirar aquela tribulação do rosto e tentar respirar, porque é difícil. Então, queridos, o sofrimento esclarece nossas prioridades. Quanto mais buscarmos ao Senhor, quanto mais nos aproximarmos de Deus, quanto mais religarmos nossa união com Deus, mais rápido virá essa libertação, essa cura, em nome do Senhor Jesus. Amém? Reflita sobre suas prioridades nesse momento que estamos vivendo. O 7º ponto, o sofrimento nos identifica com Cristo. Vamos continuar falando sobre isso. Sofrer por causa do Senhor é uma marca distintiva de todos os verdadeiros crentes. Toda a história da igreja primitiva, até chegar aos nossos tempos modernos, foi marcado por sofrimento, certo? Paulo ensinou a Timóteo que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Aos crentes de Tessalônica ele escreveu: tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus, existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes na parte de vossos patrícios as mesmas coisas que eles. Por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e nos agradam a Deus, e não agradam a Deus. E são adversário de todos os homens, homens que seguem a Deus. Está falando da perseguição que o povo vem sofrendo no decorrer da história, mas que isso é graça. Isso é, como eles venceram, nós também vamos vencer. E hoje, de certa maneira, somos perseguidos sim, mas nos basta olhar para trás para aqueles que venceram e nos espelhar deles. Lá em Gálatas 6,17, Paulo diz: trago no corpo as marcas de Jesus, porque Jesus, ele recebeu marcas no seu corpo. Jesus, quando foi crucificado, ele foi crucificado cheio de cicatrizes, cheio. Seu corpo estava dilacerado. O próprio profeta Isaías disse que ao olharmos para ele, nenhuma beleza nele víamos, porque a beleza dele estava completamente coberta pelas cicatrizes, pelo sangue, pelas marcas, pelas enfermidades que lhe foram colocadas no momento da cruz. E Paulo diz que eu trago no corpo as marcas de Jesus, não só as marcas de por ter valorizado. Entenda bem. Hoje nós trazemos no nosso corpo as marcas de Jesus, porque valorizamos o sangue de Jesus, acreditamos em Jesus, entregamos nossa alma para Ele. Mas Paulo traz no corpo as marcas de Cristo, literalmente, porque Paulo também foi açoitado, levou várias cicatrizes no corpo, e quando ele olhava cada cicatriz daquela, louvado seja o nome do Senhor. Quando Paulo olhava cada cicatriz daquela no seu corpo, ele se gloriava em Cristo Jesus. Essa cicatriz foi por causa de Jesus. Glória a Deus. Essa outra foi porque eu amei a Jesus, porque eu falei de Jesus. Glória a Deus. E nós?
Não queremos levar cicatrizes no corpo por amor a Jesus. Não queremos pagar preço por amor a Jesus. Eu preciso pagar preço por amor a Jesus. Às vezes o preço, querido, a cicatriz é a humilhação que você passa. É a ingratidão que você sofre. É a incompreensão, muitas das vezes, mulher que tem um marido não crente, homem que tem a sua esposa não crente, que às vezes te agride. Porque você é de Jesus e sem a marca, é a cicatriz que você carrega por amor a Jesus. Estou sendo incompreendido na minha casa, estou sendo perseguida na minha casa, o inimigo tem usado até um filho para me afrontar por amor a Jesus, porque eu amo Jesus, estou sofrendo na carne, trago no meu corpo as marcas de Jesus. Nós trazemos às vezes na alma, trazemos às vezes no coração, trazemos às vezes no nosso íntimo quando somos debochados, menosprezados pelos ímpios, porque somos cristãos, caretas, quadrados, ultrapassados. Somos chamados disso, até pelos nossos familiares, quando nos vestimos diferente, quando nos comportamos diferente, quando não aceitamos certas coisas erradas, somos taxados e levamos no nosso corpo, às vezes, a cicatriz do abandono do familiar, porque você não concorda com as práticas dele, mas temos que nos gloriar em Cristo Jesus, assim como fez Paulo, que escolheu a morte, assim como Pedro, assim como Tiago, assim como João, assim como todos os outros discípulos, assim como o próprio Jesus escolheu a morte por amor a todos nós. Eu devo escolher a morte por amor a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Não me importam as cicatrizes que eu vou deixar, que vão ficar no meu coração, na minha alma, no meu corpo. O que importa é o corpo de glória que eu vou receber quando eu chegar na eternidade com Jesus Cristo e receber o bem-vindo do meu Pai e poder ver o Senhor e poder ficar participante da glória com os meus amados que já partiram antes de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero ter marcas no meu corpo, sim, por amor a Jesus. Isso não é nenhuma vergonha. Eu prefiro, Jesus disse para que nós não nos envergonharmos. Se nós nos envergonharmos dele aqui na terra, ele se envergonhará de nós na eternidade. Eu quero é ver Jesus e para isso eu passo por cima do meu orgulho. Para isso eu passo por cima da minha própria vontade. Para isso eu passo por cima dos meus inimigos, eu peço perdão, eu me reconcilio, porque eu prefiro quebrar o meu orgulho aqui do que ir com orgulho para o inferno. Eu prefiro isso, eu prefiro quebrar minha língua aqui do que levar minha língua inteirinha para a eternidade sem Jesus. E muitos não querem pagar preço, muitos não querem se curvar com a humildade, com o quebrantamento, com a mansidão. Às vezes até chegar para o seu próprio inimigo e pedir perdão a ele, pedir desculpas para ele. Eu não vou, não fui eu que errei, não fui eu que fui humilhada, não fui eu que... Entendeu? As pessoas falam isso, mas com orgulho, com falta de perdão, com falta de reconciliação, se quebrantar às vezes, porque a palavra não diz para você só se pedir perdão quando você está errado, quando você está certo também, entendeu? Você precisa pedir perdão também. Deixa eu só adiantar aqui, porque senão eu vou ficar com pouco tempo no meu celular aqui para poder gravar. O sofrimento nos capacita a ajudar outras pessoas. Muitos de nós, quando passamos pelo sofrimento com uma maneira muito linda, de comportamento, ela inspira a outras pessoas. Tipo, se fulano passou, nós vamos passar também. Semana passada, uma grande amiga, uma pastora, também perdeu a sua mamãe. E ela estava desolada, né, através do Facebook, falando da sua tristeza. E eu fui, e outras pessoas que eu li os comentários, que também perderam suas mães recentemente, foram lá se compadecer dela. E nós mostramos para ela que Deus nos consolou naquele momento e ia consolar ela também. Esse sofrimento que nos capacita a ajudar outros é a maneira como Deus trabalha conosco naquelas horas difíceis. E aí a gente pode ajudar outras pessoas também com a experiência que tivemos, porque a graça de Deus está sobre nós. E o sofrimento pode beneficiar os incrédulos. Muitos incrédulos são pessoas eleitas que ainda não foram redimidas. Ocasionalmente o Senhor usa a perseguição aos crentes para atrair assim os eleitos, como fez com o carcereiro filipense. Paulo e Silas estavam presos na prisão e estavam cantando e louvando a Deus.
E aquele carcereiro, vendo o comportamento daqueles homens, aquele carcereiro foi encorajado, né, a poder... ficou desesperado quando as portas das prisões abriram e os presos fugiram, e Paulo e Silas falou, nós estamos aqui. Deu um bom testemunho para aquele carcereiro, e ali houve a salvação da alma daquele carcereiro, porque disse que eu e minha casa serviremos ao Senhor, ali naquele texto. Então, Paulo e Silas estavam ali, tinham sido espancados, mas estavam adorando a Deus, e o sofrimento deles salvou uma alma. Louvado seja o nome do Senhor. O seu sofrimento pode ser, alguém pode chegar para você e falar, como você aguenta tanta dor? Como você aguenta tanto sofrimento? Você diz, porque eu tenho Jesus Cristo no meu coração. E aí isso é uma maneira já de você evangelizar e ganhar um incrédulo para Jesus Cristo. Nós estamos chegando no final, na conclusão, que diz assim, conta-se de que Charles Redson Spurgeon, em certa tarde, ao dirigir-se para casa, após um árduo dia de trabalho, sentindo-se cansado e deprimido, recordou o versículo, a minha graça te basta. Em sua mente logo se comparou a um peixinho do rio Tâmisa, com receio de estar tomando tantas medidas de água dia a dia que chegaria a secar o rio. O peixinho achou que fosse tomar tanta, é uma ilustração, tanta água do rio que fosse secar o rio. Então o grande rio Tâmisa lhe disse, beba peixinho, minhas águas são suficientes para você. Eu achei interessante isso aqui. Depois Spurgeon pensou em um ratinho nos celeiros do Egito, temendo que as suas beliscadas pudessem exaurir os suprimentos e fazê-lo morrer de fome. Então José aparece e diz, anime-se, ratinho, meus celeiros são suficientes para você. Depois pensou em um homem escalando uma alta montanha para alcançar um elevado cume, com medo de que a respiração viesse a esgotar todo o oxigênio da atmosfera. O Criador faz soar sua voz no céu, dizendo, ó homem, respire bem e encha seus pulmões. Minha atmosfera é suficiente para você. Descansemos na maravilhosa graça de Deus e na total suficiência de todos os seus recursos espirituais. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Você pode mergulhar nas profundezas de Deus, da intimidade com Deus, em meio às suas tribulações, porque não vai faltar alimento para você, não vai faltar a presença de Deus para você. Não vai faltar Deus para você. Deus, ele é infinito, assim como é infinita as gotinhas do mar, assim como era muito tremendo a quantidade de comida guardada no celeiro do Egito, que aquele ratinho não daria conta de comer tudo. Então você pode mergulhar em Deus e mergulhar na intimidade do Senhor nesse momento da sua provação, porque ele vai te ajudar. Senhor Deus, eu quero que o Senhor abençoe esse meu irmão, essa minha irmã, esse meu amigo, minha amiga que está assistindo esse vídeo nesse momento. Eu não quis machucar ninguém, agredir ninguém. Eu só fui usada nesse momento. O Senhor me falou coisas aqui na hora que eu estava ministrando a aula, porque o Senhor me mostrou coisas aqui. Eu senti a tua presença aqui porque o Senhor me usou para falar. Eu tenho certeza disso, porque coisas que eu não escrevi aqui, que eu não falei, eu não pensei em falar, o Senhor me mostrou na hora, que era para ajudar essas pessoas que estão ao alcance desse vídeo, Senhor, para que elas mergulhem na intimidade contigo, porque elas serão curadas, elas serão renovadas, elas serão purificadas, elas serão atendidas. E todo esse sofrimento que estamos passando vai nos dar uma grande glória, vai nos dar um grande refrigério em Cristo Jesus, porque Ele está conosco e vai nos ajudar a passar por isso tudo. Só abençoe a sua igreja na face da terra, todas as denominações, todos os pastores, todos os irmãos, e renove as forças daqueles que estão frios, estão desanimados, estão com medo. Tira, Senhor, todo o medo do teu povo de ir para a tua casa te adorar e nos proteja também naquele lugar. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Fique na paz. Até o próximo estudo, se Deus quiser.